Vamos ver aqui. Bom, então boa tarde a todos que estão aí online, né? Nesse dia 16 de dezembro, né? Pessoal, tudo já na expectativa aí do recesso, né? Que inicia na dia 18, dia 19, na verdade, né? Dia 19 aí inicia o recesso. E eu queria falar com vocês o seguinte, eu até deixei um aviso na página da disciplina, se alguém olhou lá, eu coloquei lá, deixa eu entrar aqui, deixa eu já compartilhar de uma vez a tela com vocês, que aí a gente já olha lá juntos. Vamos ver aqui. Por enquanto nós temos 5 pessoas online, né? 5 alunos online. Agora passamos para 7. Então eu estou compartilhando a tela agora com vocês. Vamos ver lá na página da disciplina, eu já loguei aqui na página da disciplina. Então temos aqui Hidráulica 2020, semestre 2, né? E aí, alguns alunos me perguntaram sobre as aulas que eu dei, se ia disponibilizar ou se não ia. Aí eu já coloquei todas as aulas que eu tenho gravadas de vocês, eu já coloquei aqui na página da disciplina, tá? Então vamos acompanhar aqui, por exemplo, ó. Deixa eu sair do modo de edição aqui. Está no modo de edição. Então tá aqui, ó. Primeira semana. PPT do curso de hidráulica, o primeiro arquivo que nós usamos, e aí vem aqui, videoaula, assista aqui, videoaula 2, assista aqui. Então aqui tem duas videoaulas. Vocês podem acompanhar, tá lá no YouTube essas aulas. Eu deixei o link aqui, ó. Vocês podem acessar aqui e acompanhar lá as aulas, tá? Quem não perdeu, né? Quem não pôde assistir aí, ou quem quer rever, tá lá as aulas. Estão lá as aulas, né? Primeira semana, então, tem 2 aulas aqui, ó. Videoaula 1 e videoaula 2. Tá? Na segunda semana, também, né, tem aqui a hidráulica segundo arquivo, hidráulica terceiro arquivo. Tem aqui videoaula da semana, arquivo 1, videoaula da semana, arquivo 2. Então, aqui também, ó. Então, tem mais 2 videoaulas aqui. Estão lá no YouTube também, né? Então, vocês vão poder acompanhar lá no YouTube essas aulas que foram dadas, né? E nessa terceira semana, que é a semana de 14 a 18 de dezembro, que é essa semana que nós estamos passando agora, houve um problema na segunda-feira, né? Quem teve a oportunidade de entrar na segunda-feira, viu lá que eu entrei na página da disciplina, entrei no Google Meet, cumprimentei o pessoal e aí caiu tudo. Caiu rede, caiu Google Meet, não estava funcionando nada, nem o e-mail, nem para entrar no e-mail eu não estava conseguindo. Então não teve jeito, eu fiquei muito tempo tentando entrar aqui na página da disciplina e no Google Meet, não teve jeito. Né? Nem para poder mandar um e-mail para vocês dizendo que estava tendo problema, eu não pude naquele momento, né? Só mais tarde que as coisas melhoraram, ficaram mais tranquilas, que eu pude mandar um e-mail para vocês falando do problema. Então, houve um problema aí, né? Não sei de onde que veio o problema, né? Se foi na página da escola, se foi na reitoria, o que aconteceu, que a gente não estava conseguindo acessar o Google Meet de jeito nenhum, né? Estava dando as mensagens doidas lá, não teve jeito de acessar, não. Né? Então, assim, já pedindo desculpa para vocês aí pelo dia, né? Pela segunda-feira, esse problema que houve aí, né? Então, infelizmente, não houve jeito de forma alguma de dar aula para vocês na segunda-feira. Hoje está tudo normal, graças a Deus, né? Graças a Deus está tudo normal. Nós vamos seguir adiante aqui. Tudo bem? Vamos iniciando aqui, então. Vocês têm aí, eu já tinha falado anteriormente, tem uma pesquisa para vocês fazerem
Tá aqui, ó. Pesquisa sobre aplicações práticas das leis de Stevin e Pascal. Eu vou abordar o assunto leis de Stevin e Pascal hoje, e aí vocês vão ter essa pesquisa para fazer. Eu até mudei, né? Eu mudei a data de entrega aqui. A data de entrega estaria para o dia 18, que seria sexta-feira agora. Eu mudei, né? Então, se vocês clicarem aqui e entrarem, vocês vão ver que está lá para o dia 22 de dezembro, né? Ficou para o dia 22 de dezembro, né? Terça-feira. Eu sei que muitos não, todos vão estar aí de recesso, mas eu mudei a data aqui, né? Então, a data foi para o dia 22, né? Deu um prazo maior aí. Deixa eu até mudar aqui, porque aqui ainda está dia 18, né? Está escrito dia 18 aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Vamos mudar aqui. Dia 22, né? Vamos pôr aqui, ó. 22/12, né? 22/12. Beleza. Então, vamos ver aqui. 22/12, né? Tá aí salvo, né? Deixa eu salvar aqui. Salvar aqui. Beleza. Então, tá lá, né? Pesquisa sobre aplicações práticas das leis de Stevin e Pascal. Vocês vão clicar aqui e vão ter as instruções, né? Para vocês poderem fazer a atividade, né? Bom, então, nós vamos entrar aqui agora no arquivo, né? Tá aqui, ó, leis de Stevin e Pascal. Tá aqui, ó. Tá certo? Nós vamos entrar aqui nessa página, né? Vamos clicar aqui no arquivo. E vamos entrar aqui. Como eu disse, né? Nós estamos usando aí material lá do Instituto Federal de São Paulo, né? Do professor Marco Aurélio, que ele chama? Luiz Eduardo. Professor Luiz Eduardo, lá do Instituto Federal de São Paulo, né? Esse material aí nós estamos utilizando, né? É material muito bom, né? Tem esses arquivos aí. Então, assim, uma boa parte da disciplina, ou algumas aulas, se não me engano, dá umas de 15 a 18 aulas, mais ou menos. Não sei dizer exatamente qual é o número correto. Está entre 15 e 18 aulas, né? Que nós temos aí desse professor, né? Que aborda conteúdo, parte do conteúdo que a gente utiliza aqui na disciplina, né? Bom, então vamos lá. Então, teorema de Stevin e princípio de Pascal, né? Teorema de Stevin e princípio de Pascal. Tá tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Estamos te ouvindo, mas não vai gravar a aula, não, Claudio? Já está gravando. Já está gravando, já. Quer ver? Deixa eu sair aqui. Desculpa. Quer ver? Ó, logo que eu entro, já começa. Aqui, ó. Gravando aqui, ó. Né? Tá. Ótimo. Aí vocês já vão ter disponível depois, né? Lá no YouTube, né? Já vou deixar no YouTube para vocês também. Eu vou entrar de recesso também, mas eu vou levar o computador, né? Eu vou viajar, mas eu vou levar o computador. Qualquer coisa, eu faço alguma alteração lá onde eu vou estar, eu faço alguma alteração, se houver algum problema, eu altero, né? Então, assim, a gente entra de recesso, mas às vezes precisa, né, fazer algum tipo de intervenção aí, né, no conteúdo, porque às vezes alguém quer entrar, olhar alguma coisa, bem que a maioria vai descansar, na verdade, né? Nada mais justo. Mas, assim, se alguém tiver algum interesse de entrar em algum momento, vai estar disponível essas aulas aí. Tudo bem, obrigada. De nada. Então, gente, nós temos, então, o Teorema de Stevin e princípio de Pascal, que é exatamente o tema do trabalho que vocês vão fazer para entregar até o dia 22. As instruções de como fazer o trabalho estão lá na página da disciplina, né? Aí vocês vão clicar lá, tem as instruções lá, vocês vão poder entrar, né? E ver isso aí. Bom, gente, então, Teorema de Stevin, né? Teorema de Stevin. Então,
o teorema de Stevin, também conhecido como teorema fundamental da hidrostática, e sua definição é de grande importância para a determinação da pressão atuante em qualquer ponto de uma coluna de líquido. Então, o que eu falo o teorema de Stevin? O teorema de Stevin ele fala o seguinte, ó, a pressão, a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cota entre os dois pontos avaliados. Então, matematicamente, a gente pode escrever assim, ó, ΔP é igual a gama, que é o peso específico, né? Gama, está aqui embaixo. ΔP é o gama, que é o peso específico, vezes o ΔH, que é a diferença de cotas. Então, gente, aí essa lei, ou esse teorema, né? Esse teorema aí, ele explica para a gente várias situações práticas dentro da hidráulica, né? Por exemplo, você quer calcular qual é a pressão que está sendo exercida num mergulhador, por exemplo. O mergulhador está a 10 metros de profundidade. Qual é a pressão que está sendo exercida em cima desse mergulhador? Então, através desse teorema, você consegue calcular, né? Então, você tem lá o mergulhador, né? Você tem uma coluna de fluido, no caso, a água, em cima, exercendo a pressão no corpo do mergulhador. Tem um ΔH, né, que é a diferença de cota. E o gama você tem, que é o gama da água, né? Nós estamos falando de mergulho em água, evidentemente, né? Então, na verdade, o que a gente tem aqui, o que normalmente os autores falam, né, quando eles tocam nesse assunto de teorema de Stevin, é o seguinte, a variável, né, a variável que nos interessa, a variável que vai influenciar basicamente aí na pressão entre dois pontos ou num ponto qualquer, que está recebendo uma pressão de uma coluna de um determinado fluido, não precisa ser necessariamente água, não. Pode ser um outro líquido ou um fluido qualquer, né? Pode ser gás, pode ser água, pode ser um outro líquido, né? Então, normalmente a gente fala em água, né? É o fluido mais convencional, mais corriqueiro que a gente trata aqui, é o fluido água. Mas pode ser qualquer fluido. Essa lei vale para qualquer fluido. Então, essa pressão aí, o que normalmente se fala é o seguinte, que a variável, a única variável, né? Ou a variável principal, vamos falar assim, a variável principal que atua é exatamente a diferença de cotas, né? Então, se o mergulhador está a 10 metros de profundidade, o ΔH vai ser 10, né? 10 metros. Ou seja, eu tenho H2 menos H1, né? O ΔH seria H2 menos H1. O H2 é 10, o H1 é 0, ou seja, superfície. Então, aquela coluna de água de 10 metros é o ΔH, ou H, né? E o ΔP, ou P, que vai ser a pressão que eu vou encontrar. Como o gama vai estar em newton por metro cúbico e o H em metros, a pressão vai estar em newton por metro quadrado, né? Ou pascal, né? Então, a pressão que nós vamos encontrar aqui vai estar em newton por metro quadrado, que é a mesma coisa de pascal. A unidade são unidades equivalentes. Unidades equivalentes. Então, nós podemos explicar, por exemplo, o mergulhador, né, a pressão exercida no mergulhador. Nós podemos explicar, por exemplo, a pressão exercida num submarino, né? O submarino está, por exemplo, a 80 metros de profundidade. Qual que é a pressão que está sendo exercida no submarino? A gente consegue calcular, né? Consegue calcular. A gente tem o gama, né? O gama que é 10.000 vezes o ΔH, né? Só que tem um detalhe, né? O gama da água do mar é diferente do gama da água doce, né? Nós sabemos por aquela tabela que eu passei para vocês lá atrás, que o gama da água do mar é maior, né? Porque a massa específica da água salgada, da água do mar, é maior devido à presença de sais, né? Então, o gama para a água do mar, você não pode usar o 10.000, né?
não pode usar o 10 mil, vai ser mais ou menos 12.500, mais ou menos, né? É só olhar naquela tabela lá atrás, depois a gente vai ter a oportunidade de voltar naquela tabela. Agora, se for água, se a gente estiver falando em água doce, tudo bem, 10 mil newtons por metro cúbico. A água salgada vai ser mais ou menos 12.500, né? Porque a massa específica vai ser 1.250, né? Então vai dar 12 mil. Então nós podemos explicar a pressão exercida no corpo de um mergulhador, a pressão exercida num submarino, né, que está imerso, né, na água, imerso, ou seja, ele está imerso, ele está dentro da água, tem a pressão, né? Então, são algumas situações que o teorema de Stevin explica. E você pode, inclusive, calcular, né? Você pode calcular, as pressões, né? As pressões que são exercidas numa situação assim. Bom, aqui, então, ele traz uma aplicação, exatamente o que eu já adiantei para vocês, né? A aplicação do teorema de Stevin, avaliando essa figura, que está na parte direita do slide aí, avaliando essa figura, é possível observar que o teorema de Stevin permite a determinação da pressão atuante em qualquer ponto de um fluido em repouso, e que a diferença de cotas ΔH é dada pela diferença entre a cota do ponto B e a cota do ponto A, medidas a partir da superfície livre do líquido, né? Então, lá, nessa figura aí, tem lá o ponto A e o ponto B, né? Tem o ponto A e o ponto B. Então, existe uma diferença de pressão, um ΔH, um ΔP, né? Entre esses dois pontos, uma diferença de pressão, devido à diferença devido ao ΔH, diferença de cota. Então, ele fala aqui, ó, o ΔP, né? O ΔP é gama vezes ΔH, né? Gama vezes ΔH. Mas quem que é o gama? O gama é o ρ vezes o G. Ρ vezes G é igual a gama. Então, ele colocou aqui a equação escrita de uma outra forma. ΔP é igual a ρ vezes G vezes ΔH. Que é a mesma coisa que escrever o quê? A mesma coisa que escrever que ΔP é gama vezes ΔH. É a mesma coisa. Só está escrevendo de uma forma diferente. Quem é o ΔH? O ΔH vai ser o HB, a altura de B, né? A cota de B, melhor dizendo, a cota de B, menos a cota de A. Cota de B menos cota de A. Né? Tomando como base aqui, a superfície do líquido. A superfície do líquido seria a cota zero, né? Seria a cota zero. Aí, quem que vai ser, então, o ΔP? O ΔP vai ser pressão em B, ΔP é igual a pressão em B menos pressão em A, né? Quem que é? O ΔP em si é pressão em B menos pressão em A. Então, a pressão em B menos pressão em A vai ser ρ vezes G, que multiplica HB menos HA, que é o ΔH. Está aqui. Então, pressão em B menos pressão em A é igual a ρ vezes G vezes HB menos HA. Então, a equação fica escrita dessa forma. Ou seja, eu posso escrever essa equação, ou o teorema de Stevin, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. ΔP é igual a gama vezes ΔH, que é a forma mais simplificada da equação. Eu posso escrever também que o ΔP é ρ vezes G vezes ΔH. E eu posso escrever também que PB menos PA é igual a ρ vezes G, que multiplica HB menos HA. São formas diferentes de se escrever a mesma equação, o mesmo teorema. Eu acho que ficou claro, né? Essa parte aí. Ficou claro essa parte aí, né? Bom, vamos avançando aqui. Aí vem um exercício número 1, né? Como eu disse, esse autor, ele coloca sempre algum exercício
resolvido, né? Ele coloca algum exercício resolvido. E depois ele coloca alguns exercícios propostos, né? Exercícios propostos pelo autor. Tá certo? Então, nós temos aí o exercício número 1, né? O exercício número 1 é bem simples ele, né? Bem simplesinho mesmo. Vamos lá, vamos fazer esse exercício 1 aí, ó. Então, vocês, como sempre, né, vão estar com um bloco de papel na mão, um lápis ou uma caneta, uma calculadora, né? Para poder fazer os exercícios aí junto com a gente aí. Então, e uma calculadora, né? Então, o que ele fala no exercício número 1, exercício resolvido número 1? Ele fala assim, ó, um reservatório aberto em uma superfície possui 8 metros de profundidade e contém água. Determine a pressão hidrostática no fundo do mesmo, né? Por que ele fala pressão hidrostática? Porque se você tiver o fluido em movimento, aí muda, né? A pressão vai ser diferente, né? A pressão vai ser diferente. Então, por exemplo, na prática, né, lá no submarino, por exemplo, a água vai estar em movimento, né? Então, existe ali, ele está movimentando e a água também está movimentando lá no oceano. Então, eu vou estar numa situação de hidrodinâmica, né? Muda um pouquinho, né? Mas, assim, o princípio que explica a pressão no submarino é o mesmo princípio, ou seja, o teorema de Stevin, né? Então, como que nós vamos fazer? Vocês vão fazer, vamos fazer, todos vocês, quem está com o bloquinho de papel, caneta, calculadora, né? Para poder fazer esse exercício aí, bem simples, né? Bem simplório mesmo. Nós temos aí a aplicação direta do teorema de Stevin. Nós conhecemos o ΔH, que é o 8 metros, né? O ΔH é 8 metros. Ele falou que contém água, então o gama da água é 10.000 newtons por metro cúbico. O G é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Aí ele pede para calcular a pressão hidrostática no fundo do reservatório. Quanto que vai dar, gente? Isso dá para fazer até de cabeça, né? Essa conta aí. Vamos ver se vocês vão identificar o resultado aí. $80.000? Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. Então, você tem o ΔH, você tem o gama, você acha o ΔP. Ele está pedindo a pressão hidrostática, né? Então, é isso aqui, ó. Olha lá. Né? P é igual a ρ vezes G vezes H. Ou seja, P é igual a gama vezes H. O gama vale 10.000, é tabelado, né? Considerando a água doce. Vezes o H que foi dado, que é 8 metros. Então, 10.000 vezes 8 metros, 10.000 newtons por metro cúbico vezes 8 metros, vai dar 80.000 newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Eu já colocou Pascal direto aqui. 80.000 Pascal ou 80 quilopascal, né? Nós vimos lá os múltiplos e submúltiplos do Pascal. Nós vimos, na verdade, os múltiplos, submúltiplos não, né? Submúltiplos são usados também, mas nós vimos mais o quilopascal e o hectopascal, o quilopascal e o megapascal. Tem o hectopascal que é submúltiplo, mas o hectopascal é usado em outra situação, por exemplo, medida de pressão atmosférica, né? Pressão atmosférica é dado, na maioria das vezes, em hectopascal. Então, aqui, 80.000 newtons por metro quadrado ou 80.000 pascal, tá? Esse aí é o resultado. Ou 80 quilopascal, né? 80 quilopascal. Bem simples, né, gente? Isso aí é
só para poder mesmo aquecer as turbinas aí, a utilização da fórmula, né? Da equação do teorema de Stevin, né? Bom, vamos ver se ele traz mais algum exercício resolvido. Bom, ele vai seguindo com outras informações. Vamos lá. Depois tem mais exercícios, tá? Deixa de lado, deixa no cantinho aí o papel e a caneta e a calculadora. Princípio de Pascal. Agora, ele falou do Stevin, né? Teorema de Stevin, agora vem o princípio de Pascal, tá? Então, o princípio de Pascal representa uma das mais significativas contribuições práticas para a mecânica dos fluidos, no que tange a problemas que envolvem a transmissão e a ampliação de forças através da pressão aplicada a um fluido. Inclusive, esse princípio de Pascal é exatamente o que está ilustrando a página da disciplina lá no início. Tem um desenho, né, uma foto, né, um desenho no início da página da disciplina, exatamente ele tá mostrando o princípio de Pascal, tá? Depois vocês olhem lá. Então, esse princípio de Pascal representa uma das mais significativas contribuições práticas para a mecânica dos fluidos, no que tange a problemas que envolvem a transmissão e a ampliação de força através da pressão aplicada a um fluido. O que diz o princípio de Pascal? Ele fala o seguinte. O que fala o princípio de Pascal? Quando um ponto de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrem a mesma variação, né? Então, quando um ponto de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrem a mesma variação. Então, é claro, né, evidentemente, que os pontos têm que estar no mesmo líquido, né? Se os pontos estiverem em locais, em ambientes diferentes, vamos dizer assim, sem conexão, aí a coisa não funciona bem, né? Tem que existir uma certa ligação, né, entre os pontos. Já vem uma ilustração que vai facilitar o entendimento de vocês. Primeiro, ele traz o enunciado do princípio de Pascal, né? Então, um determinado ponto sofreu a variação de pressão, os outros pontos também vão sofrer a mesma variação, né? Vamos ver se ele traz a ilustração aqui agora, vamos ver. Primeiro ele fala um pouquinho mais, né? Ele vem falando, Pascal, físico e matemático francês, descobriu que, ao se aplicar uma pressão em um ponto qualquer de um líquido em equilíbrio, né, hidrodinâmica, né, essa pressão se transmite a todos os demais pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente, né? Aí ele fala assim também, ó, essa propriedade dos líquidos expressa pela lei de Pascal, é utilizada em diversos dispositivos, tanto para amplificar forças como para transmiti-las de um ponto a outro. Um exemplo disso é a prensa hidráulica e os freios hidráulicos dos automóveis. Então, quando, por exemplo, você freia um carro, né? Você pisa no freio de um carro, você está exercendo uma força no pedal ali do freio, né? Essa força, ela é transmitida para os discos, para as pastilhas de freio, para os discos, né? Das rodas, e pelo tambor, no caso lá, se o carro for freio misto, né? Ou seja, freio a disco e freio a tambor, ou se for freio nas quatro rodas, freio a disco nas quatro rodas, da mesma forma, essa pressão que você fez com o pé no pedal vai ser transferida para os discos, para as rodas, para poder parar o carro, né? Só que acontece, você vai amplificar a força, né? A força ela é amplificada, né? A força que você imprime no pedal, ela é pequena. Você vai só colocar o pé ali suavemente, você freia o carro, né?
Com o dedão do pé, se você estiver dirigindo descalço, né? Com o dedão do pé, você consegue frear um carro de 1.000 e tantos quilos, 2.000 quilos, né? Existe uma amplificação da força, mas a pressão, né, é transmitida de um ponto para o outro, né? É o princípio de Pascal, né? Agora, a prensa hidráulica é da mesma forma, né? Você, com uma alavanca, você faz com que haja uma pressão, né? Um êmbolo pressione, por exemplo, um conjunto de garrafa PET. Isso tem, por exemplo, você vai numa usina de triagem de lixo e reciclagem, né? Eles separam lá as garrafas PET, né? E o que eles fazem? Eles colocam essas garrafas PET dentro de uma prensa hidráulica e vem acionam uma alavanca com um botão, né? Ou um botão. Essa parte, né? Essa parte da prensa entra em contato com as garrafas PET e vão pressionar, vão imprimindo, vão comprimindo as garrafas PET, elas vão se compactando, né? Aí você faz um bloco, né? Você faz um bloco de garrafa PET. Fica um bloco bem bonitinho, né? Um bloco assim bem cúbico. Para poder vender, né? Por que é feito isso? Para poder diminuir o volume, né? Imagina se você vai vender as garrafas PET sem compactar as mesmas. O volume é violento, né? Você vai vender poucas garrafas e assim mesmo o caminhão que vai transportar essa garrafa PET, ele vai transportar muito pouca coisa e eles nem fazem isso, né? Porque o volume é muito pequeno. Então, o que você faz? Você consegue comprimir, né? Isso aí. É a mesma coisa que se faz com latinha de refrigerante, latinha de alumínio, né? Você vai comprimir, você vai compactar as latinhas, vai compactando, formando ali um bloco bem compacto, bem coeso, né? Para você diminuir o volume e poder vender mais. Transportar, né? Facilitar o transporte desse material. Então, a prensa hidráulica também é uma explicação, é uma aplicação, melhor dizendo, do princípio de Pascal, da lei de Pascal. Tem outras aplicações também, né? Mas essas aí são as mais importantes. Além dessas, tem também o famoso elevador, né? Aquele elevador que tem em oficina mecânica, né? O elevador que tem na oficina mecânica, você coloca o carro lá, aciona uma alavanca, o elevador vem e levanta o veículo, né? Veículo pesado, né? Aí de entre 1.000 e 2.000 quilos, você consegue levantar com o simples acionamento de uma alavanca ou de um botão, né? O elevador hidráulico. É uma aplicação também do princípio de Pascal. Então aí, ó. Tá aí, né? Ó. Bem clássico essa situação aí. Bem clássica, né? Ele fala assim, ó. Os elevadores para veículos automotores utilizados em postos de serviço e oficinas, por exemplo, baseiam-se nos princípios da prensa hidráulica, né? Ela é constituída de 2 cilindros de seções diferentes. Então, eu tenho aqui um cilindro com a seção A1 e um cilindro com a seção A2. A1 e A2. Tá? Cilindro, né? Com a seção A1 e outro com a seção A2. Ela é constituída de 2 cilindros de seções diferentes. Em cada um desliza um pistão. Então, tem um pistão aqui, né? Esse pistão, ele vai deslizar, né? E um tubo comunica ambos os cilindros desde a base. Então, existe uma comunicação. Foi o que eu disse, tem que existir uma comunicação aqui do fluido. Os pontos que estão aqui dentro, né? Dentro desse fluido, está em azul aqui, ó. Os pontos que estão aqui, quando eu faço uma força F2, aqui na verdade aqui é F1, tá, gente? Tá errado aqui, ó. Na foto aqui, ó, atenção aqui, ó. Na foto aqui está escrito F2, onde a setinha do mouse meu está mostrando aqui. Esse F2 aqui é F1, tá? Aqui é F1, não é F2 não. Então, se eu exerço uma força F1
aqui nesse êmbolo com diâmetro menor, a força ou a pressão que eu vou exercer aqui nesses pontos que estão aqui embaixo, aqui, ó, né, vai ser transferida para os outros pontos. Vai ser transferida, tá? Ocorre a transferência da pressão aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou conseguir, com uma pequena força F1 aqui, produzir uma força maior F2 do outro lado, né? Isso é em função da modificação da seção, né? O pulo do gato aqui exatamente é esse. A seção é diferente, né? Então, a seção A1 ela é menor do que a seção A2. Então, eu sempre vou aplicar uma força na menor seção para produzir uma outra força maior na seção maior. Para conseguir, no caso aqui, levantar o carro, né? Porque se a força F2 fosse igual a F1 aqui, ó, não conseguiria levantar o carro. Mas não. Quando eu coloco uma força de cá, ó, ela vai ser a pressão vai ser transferida para os outros pontos de cá, produzindo uma força maior do outro lado. Isso que permite elevar o carro, né? Levantar o carro. A prensa hidráulica permite equilibrar uma força muito grande a partir da aplicação de uma força pequena. Foi o que eu disse, né? Isso é possível porque as pressões sobre as duas superfícies são iguais. A pressão sobre as duas superfícies são iguais, né? Porque pressão é força por área, né? Nós falamos lá atrás, numa outra aula aí, nós falamos exatamente sobre isso. Pressão é força sobre área, F sobre A, né? Assim, a grande força resistente F2, que age na superfície maior, é equilibrada por uma pequena força motor F1, aplicada sobre a superfície menor. Aí vem o princípio de Pascal, a lei de Pascal, que está aqui nessa equaçãozinha aqui, ó. F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. A lei de Pascal é exatamente essa, né? Força 1 sobre a área 1, que são os valores menores, né? A força menor sobre a área menor, é igual a força 2 sobre a área 2. Força maior sobre a área maior. Certo? Então, essa é a relação que existe de forças e área, né? Forças e áreas dentro do princípio de Pascal. Então, elevador hidráulico, né? Que explica aí a lei de Pascal. Aí vem o segundo exercício, né? Para poder você aplicar aí a lei de Pascal. Vamos tentar fazer isso aí, gente. Olha só. Na figura apresentada a seguir, os êmbolos A e B possuem áreas de 80 centímetros quadrados e 20 centímetros quadrados, respectivamente, né? Então, o êmbolo A e o êmbolo B. A área desses êmbolos respectivamente, a área desses êmbolos é 80 centímetros quadrados e 20 centímetros quadrados. Despreze os pesos dos êmbolos. Vamos desprezar o peso dos êmbolos, né? O peso dos êmbolos para a gente não é significativo. E considere o sistema em equilíbrio estático. Então, o sistema está em equilíbrio estático. Certo? Aí ele fala assim, sabendo-se que a massa do corpo colocado em A é igual a 100 kg, determine a massa do corpo colocado em B. Tá? Então, ele deu, né, as duas áreas, não é isso? E ele está pedindo para calcular a massa. A massa do corpo B. Ele falou que a massa do corpo A é 100, né? Então vamos fazer o número 2 aí. Vamos lá.
Exercício número 2. Vamos lá, vamos fazer ele, né? Vamos ver quanto que vai dar a massa do corpo B, né? A massa do corpo colocado em B. Quem encontrar algum valor aí pode falar, tá bom? A gente vai... Fabiana mandou aqui, Claudionor, 25, e a minha conta também deu 25. 25 A conta deu quilogramas. 25 quilogramas. Vamos ver aqui. Alguém achou algum outro valor? Ou também achou 25? Ou outro número, né? Também? Achei 25 também. 25? Tá. Então, vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui o que vai dar esse cálculo. Tem alguém fazendo ainda, para a gente dar mais uns 2 minutinhos? Alguém que está calculando ainda? Vamos lá. Vamos para o cálculo, né? Então, olha só. Eu tenho a equação aqui, o teorema de Steve, né? O teorema de Pascal, desculpa. FA sobre AA é igual a FB sobre AB. Né? Ou seja, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Mesma coisa. Eu tenho FA? Tenho. Por quê? Eu tenho a massa, né? A força em A ela não foi dada diretamente, ela não foi dada, não. A força em A não foi dada, não. Foi dada a massa, né? Foi dada a massa do corpo colocado em A, que é 100, né? 100. Como eu sei que força é igual, que peso, né? Ou força-peso é igual a massa vezes aceleração, né? Então, massa 100, aceleração 10. Então, vai dar 1000, né? 1000 é o valor, né? 1000 newtons é o valor da força atuante em A. Tá aqui, ó. Força atuante em A, 1000 newtons. Força A, 1000 newtons. Tá aqui. Certo? Aí, eu calculo facilmente agora a força de B, a força do corpo B. O FA vale 1000. Nós calculamos agora o FA. Acabou de calcular. 1000. 1000 dividido por 80, que é a área de A, foi dada aqui, ó. Falou que a área do A é 80 centímetros quadrados. Então, 80 centímetros quadrados aqui embaixo. Eu não preciso transformar para metro quadrado, não, porque a área de A e a área de B estão em lados opostos do sinal de igual, estão com a mesma unidade. Então, eles vão se cancelar. Eles vão se cancelar. Não precisa transformar para metro quadrado, não. Então, aqui, 80 centímetros quadrados. 1000 dividido por 80 centímetros quadrados é igual a força em B dividido por 20 centímetros quadrados, que foi o valor da área do ponto, a área do êmbolo, né? A área do êmbolo 2, ou do êmbolo B, né? A área do êmbolo B, que é 20 centímetros quadrados. Então, tá aqui. 1000 sobre 80 é igual a FB sobre 20. Então, quem que vai ser o FB? FB vai ser 1000 vezes 20 dividido por 80. 250 newtons. A força em B. A força em B é 250 newtons. Se eu sei a força, eu sei o quê? Eu sei a massa, né? Se eu sei a força, eu sei a massa. Então, se a força em B é 250 newtons, a massa vai ser 25, né? Que é 250 dividido por 10, que é a aceleração da gravidade. Tá aqui, ó. Massa em B, FB igual a MB vezes G.
MB é igual a FB sobre G. MB é igual a 250, está aqui, dividido por 10, que é o G. Então, vai dar uma massa em B de 25 quilogramas. 25 quilogramas. Tá? Então, esse é o valor que vocês acharam aí, né? Realmente é o valor correto. 25 quilogramas é o valor da massa do que ele está pedindo aqui, ó. A massa do corpo colocado em B é 25 quilos, 25 quilogramas. Certo, gente? Tudo bem? Entenderam aí a resolução? Podia jogar na fórmula direto, essa fórmula do meio, porque a unidade já estava a mesma? Mas ele quer achar a massa, né? Ele não quer achar a força, né? Para poder achar a massa, você precisa calcular a força. Ah, entendi. Né? Então, eu tinha feito errado e deu certo por sorte. Porque a equação, a lei de Pascal, ela é uma relação entre força e área. Força e área. No final, então, o que eu vou encontrar? Normalmente eu encontro no Pascal. É um resultado o valor da força, né? O valor da força. Então, se eu encontro o valor da força, e ele está querendo que você encontre a massa, né? Ele pediu a massa, né? Olha só aqui, ó. Aqui, ó. Determine a massa do corpo colocado em B. Então, ele quer o M, a massa, né? Então, se eu quero achar a massa, e eu tenho como calcular a força, a partir da força eu acho a massa. Massa é igual a força dividido por G. Sempre assim, né? Massa é igual a força dividido por G. Está aqui, ó. MB, né? Massa de B é igual a força de B sobre G. O G ele não tinha dado, mas é padrão usar 10, né? Se não falar nada, vocês podem usar 10, tá? Se no exercício não citar nada, o G você pode usar 10 metros por segundo ao quadrado. Se ele falar, você usa o valor que ele der, né? Vamos dizer que ele fala assim, o valor de G, adotar G igual a 9,84 metros por segundo ao quadrado. Aí você usa 9,84. Que é o valor mais correto, né? O valor mais próximo do real. A aceleração gravitacional aqui na Terra é 9,84 metros por segundo ao quadrado. Ah, tá bom, eu tinha confundido. Obrigada. Beleza. Bom, alguém mais quer ter alguma dúvida, falar alguma coisa? Não? Então vamos seguir, né? Aí vem agora os exercícios propostos. Os exercícios propostos, como eu disse em outra oportunidade, eles não têm resposta aqui nos slides. O autor não dá os resultados. Aí você tem que calcular, né? Para poder encontrar aí. Então, esse exercício proposto número 1 aí, vamos fazer, por favor. O enunciado dele é o seguinte, ó. Qual a pressão, né? Qual a pressão em quilograma força por centímetro quadrado, né? No fundo de um reservatório que contém água. No fundo de um reservatório que contém água. Com 3 metros de profundidade. Qual a pressão em quilograma força por centímetro quadrado no fundo de um reservatório que contém água, com 3 metros de profundidade? Faça o mesmo cálculo para um reservatório que contém gasolina. Peso específico relativo da gasolina, 0,72. Então, note que ele já está usando alguns dados lá de trás, né? De uma outra aula que nós tivemos aí. Nós falamos de peso específico relativo, né? E massa específica. Deixa eu ver aqui esse exercício. Eu resolvi ele aqui. Vamos ver, né? Vou dar um tempo para vocês fazerem aí. E vamos ver o que vocês vão encontrar aí, né? Ô, Claudio, Oi. KGF é o mesmo que Newton?
Não, aí você tem que fazer uma transformação, né? O que você faz? Você tá no computador ou no celular? No computador. Tá, então nós vamos lá no site, aquele que eu expliquei para vocês. Vamos aqui, vamos usar o... Vamos fazer o que aqui? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Aquele site, né? www.webcalc.com.br. webcalc.com.br. Vou ver se ele vai aqui. Será que ele desconectou aqui? Deixa eu ver. Esperar ele abrir a página aqui, né? Ué, será que ele desconectou? Deixa eu ver. Tá aqui, ó, né? Esse site aqui, conversões, né? Então você vai em conversões, acesse conversões. Vocês podem usar outros sites também, tá, gente? Tem outros sites aí que fazem a mesma coisa. Tem aplicativo que faz. É até interessante instalar um aplicativo desse no celular, né? Você pode precisar, né? Então, a gente vem aqui, ó, em pressão, né? Pressão. Pressão. Vamos ver o que ele vai pôr pra gente aqui. A internet parece que está ficando lenta, né? Pressão. Vamos ver aqui. Então tem aqui, ó. Ele pediu no exercício para você, né, calcular a pressão em quilograma-força por centímetro quadrado. A gente calcula a pressão pela fórmula, né? Pela fórmula. No caso aqui, o exercício número 1, ele está tratando de qual assunto? Qual é o assunto de Pascal, o princípio de Pascal, né? Esse exercício 1, ele se refere a qual dos teoremas? Do Pascal ou do Steve? O exercício proposto número 1, ele se trata do Steve ou do Pascal? Esteve. É do Steve, né? Do Steve. É aquele que fala lá da pressão, né? Da pressão a uma determinada profundidade, a questão lá do submarino, do mergulhador, é aquilo lá, né? Pressão é igual a gama vezes H, ou pressão é igual a ρ vezes G vezes H, é aquilo lá, né? Então, a pressão que a gente calcula pela equação lá do Steve, ela é dada em Pascal ou Newton por metro quadrado, né? Só que aqui ele quer que você dê o resultado em quilograma-força por centímetro quadrado. Quilograma-força por centímetro quadrado. Então, você tem que converter, né? Você calcula primeiro em Pascal ou Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa. Você calcula em Pascal, depois você converte para quilograma-força por centímetro quadrado. Nesse webcalc aqui, é só você colocar aqui, por exemplo, vamos dizer que o seu resultado deu 500 Pascal. Né? Você calculou, deu 500. Aí, o que eu faço? Eu coloco aqui 500 Pascal, ó, 500 Pascal, e mando converter, ó. Vem aqui embaixo, mando converter.
Converter. Vamos ver. Converter. Impressionante. Quando é só pegar o computador para dar aula que a internet fica lenta. Ah, beleza. No meu aqui tá dando erro de servidor, Claudionor. Acho que esse site Tá dando erro aí? não. Esse site está com problema, né? Vamos ver aqui. Vou ver se tem outro aqui, né? Vou ver se encontro um outro site. Quer ver? Vou ver se a gente já vai... Vamos colocar direto aqui, não? Converter. Converter. Porque ninguém vai ficar decorando, né, gente? Como a gente tem várias unidades de pressão, ninguém vai ficar decorando. Ah, para transformar Pascal para Newton por metro quadrado, para transformar Pascal para quilograma força por centímetro quadrado, tem que fazer isso. Para poder transformar Pascal para quilograma força por centímetro quadrado, tem que fazer isso. Então, tem várias. Olha só a quantidade de unidades que tem aqui de pressão. Olha só. Aqui converteu. Tem várias unidades. Várias e várias unidades. Né? Então, aqui lentamente ele converteu. Vamos lá. Olha lá, o 500 Pascal em Newton por metro quadrado vai dar 500, é claro, né? Porque 500 Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Mas quilograma força por centímetro quadrado, olha lá, dá isso aqui, ó. 0, calcular a pressão em quilograma força por centímetro quadrado. Por centímetro quadrado. Então, 500 Pascal vai dar 0,0, vai dar mais ou menos 1 Pascal, vai dar mais ou menos quilograma força por centímetro quadrado. Né? Então, eu vou o quê? 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar o 500... Vamos colocar 1 aqui, não. 1 Pascal. Vamos ver quanto a relação 1, né? Vamos ver quanto vai dar aqui. Eu creio que esse site, ele deve ter o aplicativo dele, né, no Play Store para você baixar. Se vocês quiserem baixar depois, tá? Eu não cheguei a pesquisar, não, mas eu creio que deve ter sim. Olha só quanto que dá aqui, ó. Quilograma força por centímetro quadrado. Olha lá, 0,1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado é 0,00001. Né? Ou seja, eu vou ter que dividir, né? Eu vou ter que dividir ou multiplicar? Vou ter que vou ter que dividir, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dividir por 10 elevado a menos 5, né? 10 elevado a 5. Então, vamos calcular primeiro quanto que dá em... Vocês encontraram quanto que dá em Newton por metro quadrado? A pressão? Em Newton por metro quadrado, nem quilograma força por centímetro quadrado. Não. Alguém achou o valor em Newton por metro quadrado? Quanto que dá? Achei 30 mil. 30 mil redondo? Não é 3 vezes 10 Redondo, mil né? que é o d'água? Porque você usou aí o 10, o G igual a 10, né? No meu caso aqui deu diferente porque eu usei G igual a 9,8. Então, beleza. Vai dar o quê? Vai dar 1.000 vezes 10 vezes 3, não é isso? 1.000 vezes 10 vezes 3. Isso, certo? Isso mesmo. 1.000 vezes 10 vezes 3 vai dar 30 mil. 30 mil Newton por metro quadrado. Isso. 30 mil Newton por metro quadrado. Só que ele não quer em Newton por metro quadrado. Ele quer em quilograma força por centímetro quadrado. Então, eu vou ter que dividir isso aí por
10 elevado a 5, né? 10 elevado a 5, olha lá. Por que 10 elevado a 5? Porque tá aqui, ó. Aqui, ó. Quilograma-força por centímetro quadrado. Tá aqui, ó. Tá aqui. Quilograma-força por centímetro quadrado. Olha lá, ó. 2, 3, 4, 5. 5 zeros. 5 zeros é 10 elevado a 5, né? Então, eu vou ter que dividir 30.000 por 10 elevado a 5. 10, vamos ver quanto vai dar isso. Vamos calcular aqui. 10 elevado a 5. Vamos pôr aqui. Calculadora. Calculadora. 30.000. 30.000 dividido por 10 elevado a 5. Ou seja, 100.000, né? 30.000 dividido por 100.000 vai dar 0,3. 0,3 quilograma-força por centímetro quadrado. Tá? Então, para transformar isso aí, né, o newton por metro quadrado para quilograma-força por centímetro quadrado, eu divido por 10 elevado a 5. É claro que ninguém vai ficar decorando isso, como eu disse, né? É mais fácil você usar um aplicativo desse aí, um conversor desse aí, para poder fazer as alterações, as modificações. É claro que no dia a dia, né, utilizando toda hora isso, a gente acaba decorando, né? Qual é a relação que existe entre um e outro. Mas ninguém é obrigado a decorar isso, não, tá? Então, o que acontece? O cálculo, né, para a água vai ser pressão igual a 30.000 newtons por metro quadrado, que é igual a 0,3 quilograma-força por centímetro quadrado. 0,3. Bom, aí tem mais alguma coisa que ele pede? Tem. Olha lá. Ó. Faça o mesmo cálculo para um reservatório que contém gasolina. Né? Então, vamos lá. Vamos fazer para gasolina agora, por favor. Vocês fizeram para a água, que deu 0,3 kg/força por centímetro quadrado. E agora vamos fazer para gasolina. Aí, foi dado o peso específico relativo, né? Como foi dado o peso específico relativo, você consegue encontrar o quê? Você consegue encontrar a massa específica, né? Nós vimos lá atrás, em outra aula, a massa específica vezes o G é igual ao gama, né? E o gama relativo vai ser o gama do líquido dividido pelo gama da água. O gama da água nós sabemos, né? O gama da água, ele é 10.000 newtons por metro cúbico. Mas como eu tenho o peso específico relativo, né? Eu tenho o peso específico relativo, eu vou simplesmente o quê? Vamos ver o que vocês vão encontrar aí. Não vou falar, não. Dá uns minutinhos aí. Vamos ver quem que vai encontrar algum valor aí. Ele está pedindo para calcular também. Isso também tem que ser em quilograma-força por centímetro quadrado, tá? Quilograma-força por centímetro quadrado também, né? Quem for encontrando aí, pode falando para a gente aí, por favor. R$ 21.600 Pascal. 21.600. 600. Eu também Pascal. achei isso aí. 21.600. Tá.
Então, como que a gente faz? Como que a gente faz? Nós temos o peso, nós precisamos calcular a pressão, né? Então, a pressão vai ser o quê? A pressão é gama vezes H. Pressão é gama vezes H, que é o princípio de Stevin, não é isso? O princípio de Stevin. Teorema de Stevin. Então, pressão é igual a gama vezes H. O gama nós, por enquanto, não temos. O H nós temos, que vale 3, né? O gama vale, o H vale 3 metros. O H vale 3 metros. Agora, como que eu vou calcular o gama? Como que eu vou calcular o gama? O gama vai ser... Eu sei que o peso específico relativo é 0,72, né? 0,72, como eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui no Word. Vou colocar no Word aqui, quer ver? Um pouquinho. Vamos colocar no Word aqui, ó. Então, no Word, eu sei o seguinte, que o gama relativo é igual ao gama do fluido dividido pelo gama da água. Né? Só um minutinho, gente. Depois eu atendo ali. Outra hora eu atendo. O gama relativo é o gama do fluido dividido pelo gama da água. Né? Então, o que que eu tenho? O que que eu tenho aqui? Eu tenho o peso específico relativo. O gama relativo eu tenho, né? 0,72. Cadê ele? Ué, cadê ele? Tá aqui. Então, 0,72 é igual, né, ao gama do fluido dividido pelo gama da água. O gama da água vale quanto? Vale 10.000, né? 10.000 newtons por metro cúbico. Certo? Então, o que vai ser o gama do fluido? O gama do fluido vai ser igual a 0,72 vezes 10.000 vai dar 7.200. É isso? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4. 7.200 newton por metro cúbico. Esse é o gama do fluido, 7.200 newton por metro cúbico. Então, se eu sei que P é igual a gama vezes H, né? Então, P vai ser o quê? O gama, né? Que é 7.200, vezes o 3. 7.200 vezes 3 vai dar 22.000 é isso mesmo? É isso que vocês acharam? Não estou lembrado do número que vocês disseram. Deixa eu ver aqui. 7.200 vezes 3. 21.600, é isso? É. 21.600 newton por metro cúbico. Esse é o valor de P. Valor de P. A pressão, né? 21 mil... Não, metro quadrado, né, gente? É metro quadrado, né?
Pressão em newton por metro quadrado. Então, 21.600 newton por metro quadrado ou pascal, né? Para poder transformar para quilograma-força por centímetro quadrado, eu só jogo lá no aplicativo, né? 21.600. Aqui, ó, 21.600. Ele já vai converter para mim, ó. Converter. Bom, se o site resolver funcionar, é bom, né? Vamos ver aqui. 21.600. Eu vou dividir por 10 elevado a 5, né? Não está convertendo aqui, não, mas vamos dividir. Dividir aqui, ó, 21.600 dividido por 100.000, que é 10 elevado a 5. Esse site está com problema hoje. Ela deu 0,216. 0,216 ou 0,21, né? 0,22 arredondando. 0,22 quilograma-força por centímetro quadrado. 0,22 quilograma-força por centímetro quadrado. Beleza. Então, esse aí vai ser, né, exatamente o resultado. Ok? Exercício proposto número 1, né? Alguma dúvida, gente? Depois vocês olhem aí, tá? O celular meu está carregando ali, mas depois vocês dão uma olhadinha no Play Store, né? Lá se tem, né? Esse aplicativo WebCalc aí. Eu acho que é interessante, né? Principalmente para vocês da agronomia, né? Que precisa, às vezes, fazer alguma conversão de unidade. Poder ter isso aí, né? Não necessariamente só de pressão, você pode ter várias outras grandezas, né? Ele tem aqui, ó, se você voltar aqui, a gente vai ver que existe o quê? Existem outras grandezas também que você pode fazer conversão, né? Deixa eu ver se K2, esse site de conversão aqui, mas ele tem, olha só, a quantidade de grandezas, né, que ele tem aqui, ó. Aceleração, ângulo, área, comprimento, concentração em massa, volume, concentração molar, consumo de combustível, densidade, distância astronômica, energia, força, massa e peso, potência, pressão, temperatura, tempo, etc, né? Então, se a gente tiver algum aplicativo, né? Se existir a versão desse WebCalc aqui para aplicativo de Android, ele não vai ocupar muito espaço no celular, e aí você pode usar a hora que você precisar, né? Sem problema, vou salvar, não? Porque está sendo gravada a aula, depois fica disponível para o exercício número 2, né? Exercício número 2, ó. Vamos para o número 2. Vamos lá. Ó, toro elevado, né? Você quer saber a pressão lá embaixo, né? Você bombeia uma água até um reservatório, e daí essa água é distribuída por gravidade para o sistema de irrigação. Então, você precisa saber qual que é a pressão em determinado ponto da tubulação de distribuição de água, você tem como calcular, né? Então, ele fala assim, ó, exercício 2. O nível de água contida em uma caixa d'água, vou ter meio redundante aqui, né? Você poderia falar assim, o nível de água contida em uma caixa, né? Aberta, não precisava falar que é caixa d'água. O nível de água contida em uma caixa d'água aberta, a atmosfera, se encontra 10 metros acima do nível de uma torneira. 10 metros acima do nível de uma torneira. Determine a pressão de saída da água na torneira. Né? Muito fácil também, né? Muito tranquilo isso aí.
Por enquanto, nós estamos falando só de pressão. Nós não falamos ainda, não é o momento, nós não comentamos ainda sobre pressão relativa, pressão manométrica. Não falamos sobre isso ainda, né, gente? Então, por enquanto, nós estamos calculando só a pressão normal mesmo, né? A pressão que está sendo exercida, né, na torneira lá embaixo. Mais para frente, nós falaremos de outras formas de pressão, né, que existem, né? Principalmente quando nós temos um reservatório aberto, por exemplo. Bom, então vamos lá. Vocês têm aí, foi dado para vocês o desnível, né? Foi dado o desnível e pediu a pressão. Então, isso aí é Stevin ou é Pascal? Isso aí é... Ver se o pessoal saiu aqui. Eu tô achando que o pessoal foi embora. Temos 7 alunos aí online. Isso aí é Stevin, né? Stevin, né? Quando você tem pressão e altura, né? Ou diferença de nível e quer calcular pressão, isso aí é Stevin, né? Princípio de Stevin. O Pascal é aquele que trata da prensa hidráulica. Né? Eu falo isso porque às vezes tem gente que confunde, né? Fica na dúvida. O Stevin é o que fala da pressão ou é o Stevin que fala da prensa hidráulica? Ou vice-versa, né? É o Pascal que fala da prensa hidráulica ou o Pascal que fala da diferença de pressão? Então, costuma ter uma certa confusão. Isso aí é normal ter isso aí, tá? Tá, o Arthur tinha... Eu acho que o meu pensamento foi igual ao do Arthur. Porque toda vez que tiver curva, tipo assim, para conter o fluido, não tinha que ser Pascal, não, gente? Não, veja bem, ó. Nós temos aqui a tubulação. A tubulação está em azul aí, né? Na verdade, o que está em azul é a água, né? Mas ela coincide com a tubulação, não é isso? O comprimento da tubulação, esse comprimento que está tudo em azul aí, né? O comprimento da tubulação. Então, a força exercida em cima vai acontecer embaixo. Tá, mas o que eu vou ter? Aí que vem o X da questão é exatamente essa dúvida sua aí, que você está falando, ou essa afirmação sua aí. No princípio de Stevin, o que ele fala lá? Ele fala que o que manda na pressão é o desnível. Ou seja, é a diferença de nível que existe. Não importa se você tem a tubulação em curva, né, se ela está em nível, se ela em determinado ponto ela está em nível, depois ela faz curva de novo, não importa. O que importa é isso aqui, ó. Veja bem que eu vou mostrar com a setinha do mouse aqui. Deixa eu colocar F11 aqui. Olha só. O que importa é isso aqui, ó. É a altura da água na caixa. Então, vamos puxar uma linha aqui. Vamos puxar uma linha do nível da água na caixa. Vamos puxar uma linha para cá. E aqui embaixo, na casinha, uma linha puxando para cá. Então, esse desnível aqui, ó. Esse desnível é o que interessa para mim, que é exatamente o ΔH. Esse é o ΔH. Não importa se essa rede aqui ela fizesse mais curvas ainda, até chegar aqui embaixo, não importa, a pressão seria a mesma. Não importa se a rede está fazendo curva, isso não tem importância nenhuma no que diz respeito à pressão. Né? Para pressão não influencia, tá? Então aqui, eu vou ter um desnível daqui, que é o nível da água na caixa, até aqui embaixo, que é o nível onde está a torneira, dentro da casinha. Essa casinha deve ser uma estufa, né? Uma casa de vegetação. Então, esse desnível aqui é o que me interessa, o que importa para mim. Ele que vai me influenciar na minha pressão. A pressão vai ser influenciada por esse H. Exatamente o que fala o Stevin, né? P é igual a gama vezes H. O gama é constante, porque é água. O H é o que vai variar. Então, a única variável, o único fator que vai influenciar na pressão é o H. Pela equação do Stevin, lá você vê claramente isso. Certo? Certo. Entendi? Vale. Beleza. Então, gente, aqui nós temos o seguinte, né? Muito tranquilo essa aí. P é igual a gama vezes H. Só usar essa equação. P é igual a gama vezes H. Pressão
é igual a gama. O gama foi dado aqui. O gama é 10 mil, ó. 10 mil newtons por metro cúbico. O H vale quanto? O H vale 10 metros. É a diferença de nível, né? A diferença de nível da caixa d'água até o nível onde está a torneira é de 10 metros. Então é aqui, ó. Encontra-se, ele fala assim, ó, uma caixa d'água aberta, a atmosfera se encontra 10 metros acima do nível de uma torneira. 10 metros acima do nível de uma torneira. Então, é uma diferença de nível. É uma diferença, vocês viram lá na topografia, né? A cota, né? A cota. Então, a cota, ela está relacionada com o quê? Está relacionada com a diferença de nível que existe. A cota, ou, no caso também, você pode levar isso para o lado da altitude, né? Então, a altitude, diferença de altitude, a diferença de cota, vai ser exatamente a diferença na vertical. É o valor na vertical que me interessa. Na vertical, então, a diferença é 10 metros. Então, qual que vai ser o valor do P? P vai ser igual a 10 mil vezes 10. 10 mil vezes 10. 10 mil vezes 10 vai dar 100 mil, não é isso? 100 mil, o quê? Newton por metro quadrado. 100 mil Newton por metro quadrado, ou 100 mil Pascal. 100 mil Pascal, né? Que é a mesma coisa que 100 quilopascal. 100 quilopascal. Essa é a pressão lá na torneira. Se você colocar um manômetro lá na torneira, perto da torneira, você colocar um manômetro lá para medir a pressão lá, você vai ver que vai dar essa pressão. Próxima a essa pressão aí, né? 100 quilopascal. Vai dar lá no manômetro 100 quilopascal, a pressão lá. Tá? Então, como eu disse, essa aí é uma importante aplicação para irrigação, porque você consegue medir a pressão em diferentes pontos da sua rede. É importante você conhecer, é fundamental, na verdade, você conhecer a pressão na sua rede de distribuição de água, na irrigação, por exemplo. Eu preciso saber se em determinado ponto a pressão é suficiente ou não para fazer funcionar o meu aspersor, né? Se o aspersor vai funcionar direito ou não, porque o aspersor tem a faixa de pressão adequada dele, a pressão de serviço dele, né? Que a gente fala, a pressão de serviço dele está dentro de um valor, dentro de uma faixa. Se a pressão lá estiver menor do que a pressão de serviço do aspersor, ele não vai funcionar direito. Então, você precisa saber o valor da pressão em diferentes pontos da sua rede de irrigação. Por isso que você tem lá várias tomadas de pressão para você descobrir qual é a pressão em determinado ponto. Se eu quiser saber, por exemplo, a pressão aqui, ó, a tubulação está enterrada, né? Mas vamos dizer que não estivesse enterrada. Vamos dizer que não estivesse enterrada essa tubulação. Vamos dizer que ela estivesse na superfície. Eu poderia colocar uma tomada de pressão nesse ponto aqui, ó, para descobrir qual é a pressão nesse ponto aqui, ó. Se fosse importante saber isso, né? Teria que colocar aqui uma tomada de pressão para poder medir com o manômetro a pressão nesse ponto aqui. Bom, então, nós encontramos 100 quilopascal. 100 quilopascal. Tranquilo, gente? Entenderam aí essa explicação e essa questão aí desse exercício? É simples, mas é importante. São importantes essas considerações aí? Deu para entender? Alguma dúvida? Não? Deu sim. Beleza, né? Bom, então nós vamos parando por aqui, né? Nosso tempo já está esgotando, faltam 2 minutos. Nós vamos parando por aqui. E aí nós estaremos de volta depois do recesso, né? Depois do recesso, nós vamos retornar, se Deus quiser, lá no dia... Eu não sei se dia 4 vai ter aula ou não, eu depois tenho que confirmar isso aí. Dia 4 de janeiro, né? Pelo jeito aqui, recesso volta dia 5, parece, né? Deixa eu ver aqui. Ou não. Início do semestre, eu acho que dia 4 já tem aula, né? Dia 4 de janeiro, segunda-feira, já tem aula, parece. Parece que sim, né? Se for, então, o caso, a gente já voltaria, né? Dia 4 aí, né? Mas aí a gente vai manter contato aí. Vocês procurem olhar os e-mails de vocês sempre, porque aí qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer novidade, qualquer imprevisto, eu mando por e-mail de vocês a informação, tá? A gente não tem um grupo de WhatsApp, mas não tem problema não. A gente manda por e-mail de vocês a informação. Mesmo no recesso, vocês provavelmente devem acessar o e-mail aí de vez em quando para olhar alguma coisa, aí vocês vão ver lá alguma informação se porventura surgir, né? Aí eu mando para vocês pelo e-mail. Vou agradecendo a todos aí que participaram dessa aula, né?
E desejando aí um bom recesso, um bom descanso aí, né? Junto à família aí, né? Provavelmente a maioria vai ficar com a família. E a gente retorna, se Deus quiser, na passagem, né? Ano que vem a gente volta, né? Ano que vem a gente retorna aí, já no início de janeiro a gente retorna para as nossas atividades normais. Muito obrigado a todos vocês. Boa tarde e até mais. Até mais. Até mais. Tá. Boa tarde. Falou. Tchauzinho.